Seja muito bem-vindo. Narcisistas são predadores emocionais e muitas vezes oportunistas financeiros. Podem se acercar de uma pessoa bem-sucedida que ocupe um cargo importante ou tenha fama, para usufruir da generosidade ou pegar uma carona no brilho alheio. É evidente que não é qualquer um que tem as características adequadas para se tornar vítima. O narcisista fareja, intui, logo nos primeiros contatos, quem seria a presa ideal. Ele pode testar os limites da futura vítima com brincadeiras de mau gosto e manipulações dissimuladas para verificar até onde ele pode avançar. As características da potencial vítima se constituem em uma espécie de baixa imunidade à ação de narcisistas. Narcisistas são comparáveis a vírus que colonizam a mente de outra pessoa. A vítima, muitas vezes, é de todas a pessoa mais generosa, prestativa e bondosa, mas que acaba sendo traída justamente por ter esses atributos. Então, assim como estudamos a personalidade dos narcisistas, é importante prestarmos atenção às características da personalidade das vítimas. O reconhecimento desses traços possibilita uma mudança de hábitos e aperfeiçoamento do próprio comportamento. Isso evitará que uma vítima, uma vez tendo se livrado de um narcisista, venha a se defrontar com outros, como é comum acontecer. O principal grupo de pessoas que estão sujeitas a sofrer abuso narcisista são os denominados codependentes emocionais. A codependência se refere a uma característica da personalidade que faz com que uma pessoa se sinta bem ajudando aos outros, o que a leva a ser exageradamente prestativa. Ela tem exagerada empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ocorre com isso uma natural conexão. O codependente fica excessivamente ligado às necessidades, desejos e problemas de outra pessoa, a ponto de perder o senso de identidade própria e bem-estar, afirma Martineta Ariussa no livro Rompendo Hábitos Codependentes. O outro pode ser alguém simplesmente carente, que necessita de aconselhamentos, carinho e cuidados, ou um ser maligno. E é este segundo caso o que mais nos interessa. Os codependentes têm seu principal nascedouro em famílias disfuncionais. É durante a infância que os neurônios estabelecem as ligações primordiais. São fixados juntamente com as emoções mais significativas ou até mesmo por meio de traumas, os padrões básicos de comportamento. Milhões de nós absorvemos conclusões equivocadas quando crianças e então construímos uma vida inteira ao redor delas, afirma a advogada e escritora Rebecca Zung. Pode-se afirmar que um codependente tem sua origem, por exemplo, em uma família na qual o pai seja excessivamente rigoroso e tenha surtos de fúria por motivos banais. Nesse caso, a mãe, para contornar a situação, terá atitudes apaziguadoras. Poderá afirmar coisas como: esse é o jeito dele, então deixa isso para lá. No fundo, ele é uma boa pessoa, é trabalhador. Com isso, se cria uma regra de que o absurdo é normal. Isso vai sendo aprendido e armazenado para uso futuro. Lisa Romano, no livro Codependente e Agora, Não é você, é a sua programação, afirma o seguinte:
Se nossas mães são provedoras para nossos pais e ignoram suas próprias emoções, frequentemente nós faremos o mesmo em nossos relacionamentos, ou atraímos pessoas que iremos prover, porque podemos ser alheios de que sofremos lavagem cerebral para ignorar nossos sentimentos e fazer todo o possível para evitar irritar os outros. Há famílias onde a criança desenvolve meios para ser vista e ouvida, como o exercício da prestatividade do perfeccionismo na execução de tarefas. São formas de manipular a percepção dos adultos próximos e receber o suporte emocional para se sentir protegida. Crianças eventualmente abraçam o perfeccionismo como estratégia para tornar seus parentes menos perigosos e mais envolventes. Se observarmos bem, as vítimas de assédio moral no trabalho são geralmente as mais criativas, produtivas e perfeccionistas. O codependente terá baixa autoestima, pois aprendeu a passar por humilhações, sempre minimizando-as. Os limites que vai estabelecer serão muito permissivos, pois isso fará com que se sacrifique em prol do outro, sem saber como dizer não. O comportamento inclui até mesmo controlar o outro para que tudo corra bem para ele. O psicoterapeuta Pete Walker cunhou a expressão Fawn Response, mediante observação de consequências em adultos que foram expostos a abusos e negligência quando crianças. Fawn se traduz como agradar, bajular, e response é a resposta. As reações reflexas em caso de ameaça, que são lutar, fugir ou congelar, foi acrescentada a atitude de agradar. O título desse nosso vídeo foi inspirado no psicoterapeuta Ross Rosenberg, autor do livro A Síndrome do Ímã Humano, a armadilha narcisista para o codependente. Rosenberg cataloga as características de pessoas codependentes, enquadrando-as em uma escala de números negativos que vai de -1 até -5. Enumera as principais características de pessoas narcisistas, enquadrando-as em uma escala de números positivos, que vai de +1 até +5. Como acontece com um ímã, um portador de uma carga negativa e um portador de uma carga positiva são atraídos por uma poderosa força invisível, que é inconsciente. Nessa junção, há a tendência de que essas forças sejam equilibradas. Um portador de carga -4 será atraído por um portador de carga +4. Os codependentes são pessoas que se realizam se doando, sem esperar nenhuma retribuição. Os narcisistas, por sua vez, em razão de seu ego inflado, são pessoas que necessitam daqueles que se doam. Ocorre um encaixe ideal entre alguém que é excelente doador e outro que é ótimo receptor. Os principais objetos dessa doação são amor, respeito e cuidado. A codependência também é considerada um transtorno. Existe uma instituição denominada Associação dos Codependentes Anônimos, CODA. A codependência emocional é equiparável a um vício, que é criado em função do vício ou do transtorno do outro. O magnetismo que ocorre entre codependentes emocionais e pessoas portadoras de transtorno de personalidade narcisista, no início, pode parecer um encontro de almas gêmeas. Mas, conforme a relação progride,
o falso senso de grandiosidade do narcisista fará com que ele prejudique seriamente a pessoa que é codependente. Muito grato pela atenção.